A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Irmão, mais uma vez hoje, eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos, né? Como está escrito na palavra do Senhor. Muitos crentes, irmão, diz que está fazendo a vontade de Deus, pregando de qualquer maneira, né? E fala que está fazendo a obra de Deus e não está. Por quê? Porque muitos irmãos aborrecem uns aos outros. A palavra de Deus ela nos diz claramente: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em treva. Muitos cristãos, estou falando para os cristãos nos dias de hoje, irmão, para se consertar na presença de Deus, que a vinda de Jesus está próxima, irmão. Nós não podemos, ficar pregando o evangelho de qualquer maneira. Muitos irmãos falam assim: irmão, eu estou na luz, eu aceitei Jesus, eu estou fazendo a vontade de Deus e não está. Por quê que ele não está? Porque ele está aborrecendo o seu irmão. A própria palavra de Deus ela está falando aqui nessa manhã. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, ainda está andando em treva, irmão. Porque muitos crentes hoje, irmão, dentro da igreja, vivem de fofoca, vivem de disse-me-diz, de vez de orar, consagrar sua vida, buscar a presença de Deus para a libertação dos irmãos e a libertação dele também, o que acontece? Ele diz que está fazendo a vontade de Deus, eles vão para a consagração, porque é o que eu falo, não há consagração. Por quê? Porque a pessoa, para fazer consagração, ele tem que estar consagrado. Muitas das vezes a pessoa faz consagração, mas não está consagrado. Então não é consagração. Ali é condenação. Ele está se condenando, buscando mais a condenação para ele, achando que ele está consagrando a vida. As pessoas fazem culto de libertação, não há libertação. A pessoa não está liberta, então não há culto de libertação, irmão. Quando nós reunimos no templo, que é chamado tempo de adoração para buscar Deus, nós reunimos para quê? Para adorar o Senhor Espírito em verdade, buscar a face de Deus, fortalecer nós na presença de Deus, que muitas das vezes nós andamos fracos espiritualmente, então nós temos que buscar o refúgio em Deus, a fortaleza em Deus, para que venha nos fortalecer, para nos capacitar, para nós vencer o dia a dia. As pessoas, irmão, vai para a igreja, deixa de buscar Deus e fica fazendo a vontade do inimigo. Qual é a vontade do inimigo? O inimigo, irmão, ele é o pai da mentira. A pessoa vai para a igreja e começa de fofoca, entristece os seus irmãos. Muitas das vezes a gente se esforça para ganhar a pessoa para Jesus, e depois que a pessoa ganha a pessoa para Jesus, acho que a pessoa não fica satisfeita, ele começa a entrar na vida da pessoa, falar coisa que não deve, entristecer a pessoa, do mesmo jeito que ele trouxe a pessoa para a presença de Deus, ele lança fora também. Irmão, nós temos que vigiar em tudo que nós façamos, porque se nós estamos libertos, irmão, se nós estamos andando na luz, nós não devemos aborrecer os irmãos. Tem irmão que não, como está escrito na palavra de Deus, se não está de acordo para andar junto, que não ande dois. Então, irmão, muitas das vezes é melhor nós afastar do irmão e ficar orando para ele e não se envolver, do que muitas das vezes a gente se envolver e ali fazer uma arruaça dentro do evangelho. A palavra de Deus, ela é santa. O evangelho é santo, irmão, e todos aqueles que faz a vontade de Deus tem que ter santificação na sua vida, tem que procurar o Senhor, porque a luz é Jesus. Se você está em luz, você não vai aborrecer seu irmão, porque Jesus, ele não aborreceu ninguém aqui na terra. As pessoas ficavam aborrecidas com ele porque ele pregava a verdade. Então os fariseus que não gostavam de andar na verdade, ficavam aborrecidos porque ele distorcia a palavra de Deus. E Jesus não aceitava do jeito que eles pregavam, porque eles pregavam a lei e não pregavam a graça, a salvação. Então muitos estavam se perdendo, irmão, porque eles pregavam a letra. Então Jesus prega no Espírito, então nós temos que viver no Espírito, não na letra. A letra mata. Você pregar só na letra mata, então tem que ser no Espírito, porque o Espírito é a edificação da nossa alma, é a edificação da nossa vida, é a santificação de nós para ver a Deus, para que nós possamos alcançar e chegar na morada eterna. Hoje em dia, irmão, muitos estão fazendo as coisas de qualquer maneira. Muitos estão indo para a igreja por ir. Por quê? Por que eles vão para a igreja? Porque lá ele tem um cargo na igreja, ele quer viver uma posição social, mas não quer ir adorar a Deus.
Lá no céu, irmão, não vai entrar ninguém de carteirinha de obreiro nem de cargo, vai entrar um povo obediente, santificado, lavado e remido no sangue de Cordeiro. Irmão, as pessoas estão humilhando o seu próximo, estão humilhando o seu irmão que congrega junto com ele, que tem um nome dele escrito no livro da vida, que vai morar na glória com ele. Irmão, nós temos que procurar se unir no dia chamado hoje, porque se nós não se unir aqui, nós não vamos entrar na glória. Porque lá não entra ninguém desmartelado, não entra contendeiro, lá só entra aquele que está liberto, que foi lavado e santificado, porque sem santificação a qual não verá Deus, irmão. Nós temos que santificar a nossa vida, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que abandonar os nossos costumes, deixar a velha criatura de lado e revestir do novo homem. As pessoas ainda não se revestiu do novo homem, não nasceu de novo. Eles tomam um banho, se lava como se estivesse tomando um banho em casa, debaixo do chuveiro. Mas a velha criatura volta para o lar, ela vai e volta para o lar de novo. Ela não fica sepultada lá no rio, nas águas correntes. Irmão, nós temos que buscar o Senhor, orar a Deus, pedir o Senhor para abrir o nosso entendimento, para saber qual é a vontade dele que ele quer que nós façamos, porque nós não entendemos o que nós fazemos. Não é só aceitar Jesus, irmão. A pessoa, quem não quer aceitar Jesus hoje? Todo mundo quer aceitar Jesus. No final do culto, o pregador fala assim: quem quer aceitar Jesus aí? O cara levanta a mão para cima, ele vem cá, eu vou orar por você. Aí apresenta, ora, mas ele esqueceu, ele só perguntou quem quer aceitar Jesus. Ninguém quer aceitar o diabo, porém faz a vontade dele. Mas aceitar Jesus todo mundo quer. Às vezes a pessoa, o dirigente, o que está dirigindo o culto, ele faz a apelação errada e pergunta quem quer aceitar Jesus. A pessoa levanta a mão, ele chama, ele acha que a pessoa já é servo de Deus. Não, irmão, tem que perguntar, fazer a pergunta certa. Aceitar Jesus todo mundo quer. Agora, seguir e servir a Jesus ninguém quer. Tem que falar, quem quer servir a Jesus, quem quer aceitar Jesus como único e salvador e andar no seu caminho, obedecer a sua palavra, andar na sã doutrina, ser santificado. Aí sim. Mas ele fala quem quer aceitar Jesus, só pergunta quem quer aceitar Jesus, o cara levanta a mão, mas seguir a Jesus ele não quer. Ele só aceitou, mas ele não quer seguir. Ele não quer obedecer aos mandamentos, não quer obedecer a sã doutrina, não quer andar em santidade. Ó, irmão, quem aceitou Jesus tem que andar na santidade. Tem que procurar fazer a vontade de Jesus. Quem quer fazer a vontade de Jesus? Tudo bem, mas muitas das vezes a apelação é errada. Só pergunta quem quer aceitar Jesus, o cara vai dizer que não. Ele aceita de boca para fora, mas tem que ser de coração, irmão. Muitos vão para a igreja como tivesse indo trabalhar numa firma, como tivesse indo só para cumprir o tempo de trabalho dele ali e depois ir para casa. Não, irmão, nós não temos que ir como tivesse trabalhando numa firma, nós temos que ir para adorar a Deus. E adorar a Deus você adora em casa, no trabalho, aonde você estiver, você eleva seu pensamento a Deus, você está adorando. As pessoas estão indo para o Evangelho como se fosse um esporte. O Evangelho não é esporte, ele é a salvação. Quem anda no Evangelho é o povo de Deus. Na sã doutrina, tem que andar na sã doutrina, irmão. Ninguém fala mais sobre a sã doutrina na igreja. Irmão, os crentes do passado esqueceram a sã doutrina, os rebeldes, os antigos ainda continuam, porque eles amam a verdade. Eles sabem que tem que andar na palavra de Deus como Jesus andou na doutrina, e ele trouxe. Então, irmão, as pessoas estão abandonando a doutrina de Deus, estão abandonando a santidade, ele vai e volta de qualquer maneira. Nós não devemos servir a Deus de qualquer maneira, irmão. Porque isso aí não é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala claramente, meu. Aquele que ama o seu irmão e está em luz, nele não há tropeço. Não há tropeço nele. Ele não tropeça. Porque ele anda na luz, ele vê aonde ele pisa. É a luz que ilumina o nosso caminho, que faz nós enxergar o caminho que nós estamos andando. Mas aquele que anda em treva, ele não sabe onde pisa, não sabe o rumo que toma, ele se tropeça, cai no buraco, cai no abismo. Porque a treva é o abismo. A treva é o buraco que conduz à morte. Mas a luz, ela conduz à vida eterna. Então, irmão, tem muitos aqui na terra indo para a igreja andando em treva.
Ah, mas eu vou para a igreja porque eu vou receber uma bênção. Irmão, você para receber bênção, você não precisa ir na igreja. A igreja somos nós. É só você falar com Deus, se você tiver em santidade, você recebe dentro da sua casa. A igreja é para adorar a Deus, e adorar a Deus também você adora em casa. Você tem que estar ligado. Ah, eu estou na igreja, eu sou cristão. Não. Então o diabo também é servo de Deus, porque ele está dentro da igreja, ele está lá no cantinho, lá buscando uma brecha para dar uma pernada no irmão. Dentro da igreja, eu sempre falo, até Satanás está dentro da igreja, é o lugar dele dentro da igreja. Ele só não está fazendo a vontade de Deus, como muitos cristãos, como muitos pastores abrindo porta aí. Irmão, segue a Jesus, não segue o homem. Busca a Deus, não busca os interesses do homem. Faz a obra de Deus, não faz a obra para o homem. Muitas das vezes o cara compra um terreno, bota os irmãos para fazer um templo lá, uma casa lá, para dizer que é a casa de Deus, mas está construindo para ele. Então, irmão, você tem que orar a Deus, pedir direção a Deus, porque o homem sem direção, ele só faz coisa errada. Irmão, busca mais a Deus, ora a Deus, lê mais a Bíblia, procura ler a palavra de Deus e santificar a sua vida na presença de Deus. Afasta das aparências do mal, afasta dos erros, deixa seu mau costume, muda para que a pessoa que te conhece vê que você mudou, você foi transformado, foi lavado no sangue de Jesus e que você não é mais a velha criatura, porque aquele que está em Cristo há uma diferença do que está no mundo. O que está no mundo é a velha criatura, o que está em Cristo é a nova criatura. Então, irmão, eu sei que muitas das vezes o servo de Deus é humilhado, com palavra, com gesto, as pessoas negam as coisas a ele, mas o mais importante, se você estiver na presença de Deus, Deus não te nega nada. Nós pode ser desamparado pelos homens, ainda que o pai e mãe rejeitem o filho, mas Deus, ele recolhe e como filho e zela e cuida. Ele não desampara aquele que busca ele. Aquele que vai a ele, de maneira nenhuma joga fora. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Irmão, Jesus está voltando, hein? Prepara, fica na posição que Deus te botou, porque a qualquer momento nós vamos ser arrebatados. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém, irmão?